Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Galera, agora o assunto, sim, sobre o futebol brasileiro, lógico, mas não vou falar sobre nenhum jogo específico não, tá? Eu vou falar sobre uma situação que aconteceu neste meio de semana em jogos da Sul-Americana, mas principalmente em jogos nacionais, tá? Eu sei que vai ter posicionamento de duas partes, dos que foram prejudicados e dos que foram favorecidos, mas tem que se colocar isso em pauta e a gente saber a opinião de vocês, porque existem alguns aspectos que tem que ser colocado em discussão. Bom, então qual é o assunto que eu venho falar agora e venho saber a sua opinião, principalmente de certos locais do Brasil que quase sempre são mais prejudicados. Eu estou falando de quê? Estou falando de erro de arbitragem. Erro de arbitragem. E o meu questionamento, meu amigo que acompanha o canal, é o seguinte, é simples. O erro de arbitragem hoje dá uma punição ao árbitro, que na verdade não dá punição porra nenhuma, porque só quem se ferra é o clube que foi prejudicado. Então, o meu questionamento é o seguinte: por estes erros de arbitragem que causam prejuízo financeiro ao time, o time não tinha que ser indenizado pela CBF se ficar comprovado um erro grotesco da arbitragem? Porque isso aconteceu ontem. Hoje é quinta-feira, de quarta-feira aconteceu ontem. E eu vou dar como um exemplo, sei que eu vou tomar muita pancada, o jogo entre Caxias e Botafogo. Vou dar esse exemplo, mas que vai servir para qualquer um. Vai servir para qualquer jogo. Então, não foi com o seu time que aconteceu, mas espere que vai acontecer. Já aconteceu com todos os clubes e vai acontecer de novo. Agora, se não for tomado atitude nenhuma, vai ter times que vão ser prejudicados financeiramente eternamente. Então é sobre isso que eu vou falar. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro em geral, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal Resenha com Magalhães, dê seu like, ative a notificação e coloque os seus comentários. Então vamos lá. Galera, eu não vou falar do jogo Caxias e Botafogo, que foi empate 1-1 e o Botafogo se classificou. Eu vou falar em relação à arbitragem. Não estou colocando aqui clubes, não estou colocando o Botafogo e não estou colocando o Caxias. Porque se eu falar especificamente do Botafogo, a torcida do Botafogo vai entrar aqui no canal e vai falar o seguinte: Magalhães, mas o Botafogo sempre é prejudicado. Uma vez que o Botafogo é favorecido, vocês reclamam? Porque a grande maioria tem o pensamento do seguinte: fulano fez, então eu vou fazer também. Ah, eu fui prejudicado uma vez, então tem que ser beneficiado o outro. Ou seja, a grande maioria dos torcedores tem aquele ponto, não venho falar de política, mas tem a ver com uma certa política que foi implantada no país, de fulano fez também, de justificar o seu erro porque um outro tinha feito igual. Então, se eu falar especificamente sobre um ou outro, é óbvio que a torcida do Botafogo vai chegar aqui e vai falar: ah tá, eu até entendo que foi pênalti, mas o juiz não marcou. E tem outra, o Botafogo é sempre prejudicado. Uma vez ou outra que o Botafogo se dá bem, você reclama. Então, para não ter esse problema,
Eu não vou falar específico, eu vou falar do lance, que não tem nada a ver com o clube, tá? Nada a ver com o clube Botafogo, nada a ver com o clube Caxias. Eu vou falar do lance. Mas é lógico que não vai ter como não citar os dois, como eu estou citando. E tivemos também, no jogo do São Paulo pelo Campeonato Paulista, o São Paulo foi imensamente prejudicado. Tivemos o lance no jogo da Sul-Americana do Vasco, onde teve um pênalti claríssimo a favor do Vasco, que o juiz não deu. E depois teve um gol do Vasco, que o jogador do Vasco estava impedido. Aí teve um erro contra e um erro a favor. Acabou ficando na balança, o Vasco ganhou. Mas se o Vasco não faz o gol, estaria chorando e reclamando de um empate que teve em casa, porque o juiz não deu um pênalti. Ia ser prejudicado, porque o próximo jogo do Vasco é fora de casa. Mas isso aí é pela Sul-Americana. A gente vai falar aqui pelo Campeonato Brasileiro. Pelos campeonatos aqui do Brasil. E qual é a minha questão? Vamos lá. Nesse jogo, Caxias e Botafogo, o empate tem o ranqueamento e o empate é do visitante. O Botafogo fez 1-0. O Caxias empatou. Depois do empate, teve um pênalti grotesco, um pênalti claríssimo, não tinha VAR. Não precisava de VAR, o juiz não tinha ninguém na frente dele, ele estava de frente. Houve um pênalti claro, que bateu na mão, se não tiver enganado, do zagueiro Marcelo. O juiz não deu nada. Não dá nem para falar que não foi. O juiz não deu nada. No finalzinho do jogo, um outro lance. Bola na mão de novo. O segundo dá até para tentar discutir um pouquinho. Isso não quer dizer que se o juiz tivesse marcado esses dois pênaltis, o Caxias ia fazer os 2 gols e ia se classificar. Isso não quer dizer. Agora, a não marcação ocasionou o não batimento do pênalti e a gente não sabia se o Caxias ia fazer o gol ou não. Então não tem como não dizer que o Caxias foi prejudicado. E não foi prejudicado simplesmente, foi eliminado. Tem dinheiro envolvido. É isso que eu estou falando. Não é um erro de interpretação. Quando você tem um erro de interpretação, é futebol. Eu, particularmente, não gosto muito do VAR. Porque eu gosto de um futebol mais raiz. Mas é lógico que o VAR ajuda a evitar essas discrepâncias e esses erros escandalosos. Que, para mim, muitas das vezes não é erro. É má fé. Muitas das vezes não tem como provar. Mas é má fé. Má fé. Para não dizer outras coisas que se passaram na minha cabeça, eu tenho certeza que passaram na cabeça de vocês que estão assistindo o vídeo. Mas a gente ainda não tem como provar. Mas tenho certeza que se abrir uma investigação séria, vai cair muito problema. Vai aparecer muitos fios aí que vai se começar a se puxar e vai chegar em problemas gravíssimos no negócio de arbitragem aqui no Brasil. Então vamos lá. Isso tanto vale para o Botafogo quanto para o Caxias, para o Vasco. Vamos falar dos times do Nordeste, que quase sempre são prejudicados, onde a renda é menor. Para iniciar a Copa do Brasil, se eu não estiver enganado, ganha ali pela participação 1.200.000. Se passar de fase, eu acho que ganha mais 1 milhão, 1 milhão e um pouquinho. Ou seja, tem dinheiro envolvido. Tanto o Caxias quanto o Botafogo, que eu estou citando o caso, precisam muito desse dinheiro. Muito. Esse dinheiro entrando nos cofres do Botafogo, é sensacional. Começa a aliviar para pagar uma conta ali, para pagar uma conta outra. Em momento nenhum, meu amigo torcedor do Botafogo, eu estou criticando o Botafogo. Não sou o adepto de, ele fez, então eu faço também. Eu não sou esse adepto. Um erro não justifica o outro, tá? Mas o Botafogo não tem nada a ver com isso. Princípio, né? Não
porque eu não coloco a mão no fogo para ninguém. O Caxias, qualquer outro time, não coloca a mão no fogo por ninguém. Porque a gente já viu várias armações, na Europa já teve time punido com o negócio de apostas em jogo, tem um monte de site de apostas hoje, então a gente sabe que o mundo não é tão simplesinho e completamente honesto, a gente sabe que não é. Não estou dizendo que tem alguma coisa a ver, só estou falando que existe vários sites de apostas que estão patrocinando vários canais. Então qual é a minha situação aqui? A CBF é bilionária. A CBF é bilionária. Muitas atrocidades que acontecem, os clubes calam a boca, ficam quietos porque estão com o pires na mão. CBF não é para ter essa quantidade de dinheiro guardado. A CBF é para ajeitar os campos, melhorar os times, é para melhorar o futebol brasileiro. Mas não, a CBF é bilionária. Bilionária. Mas quando causam prejuízo por causa de um erro grotesco de arbitragem, e esse erro trazia prejuízos financeiros ao time prejudicado, o time prejudicado tem que ter o direito de recorrer para pelo menos ser indenizado do prejuízo que teve. No mínimo. Ah, Magalhães, mas o time que ganhou não tem nada a ver com isso. É por isso que eu estou falando de ser indenizado. Eu não estou falando de se cancelar a partida. Eu estou falando de indenizar. A CBF tem que indenizar os times que foram visivelmente e comprovadamente prejudicados por um erro de arbitragem. Porque tem valor envolvido, cara. Imagina se acontece com o Botafogo. Ó, o Bahia, time de Série A, foi desclassificado. Ficou sem o dinheiro. Mas o River é um time que tem menos dinheiro. É um dinheiro que vai ajudar muito o River, como vai ajudar muito o Caxias, como vai ajudar muito o Botafogo. E eu vou falar de novo, não tem nada a ver com os times, eu estou falando do erro de arbitragem. Então, com esses erros grotescos, na minha concepção, tem que se fazer alguma coisa, os clubes têm que se unir, se juntar. Porque tá muito estranho. Muito estranho, galera. Muito estranho. Tá boa, tá muito estranho. Tem alguma coisa muito estranha por trás aí. E a arbitragem? Errar é ser humano. O VAR muda um pouquinho isso. Agora, erros grotescos que prejudicam financeiramente um time, porque tem todo um lado comercial. Não vem me falar, Magalhães, mas isso é um esporte. Tá. Mas tem todo um lado comercial. Tem um lado financeiro por trás. Se é alguma coisa que não tem receita, beleza. Mas para estar ali, se gasta muito. Quer ver um exemplo? Carnaval, escola de samba. As agremiações de escola de samba gastam um dinheiro danado. Imagina você perder um carnaval por um erro de um jurado. É justo? Não é justo. Não é justo. A mesma coisa com futebol. Mesma coisa com futebol. Então, meu amigo torcedor, na minha concepção, a CBF tinha que ser condenada a indenizar os times que comprovadamente sejam prejudicados pela arbitragem. Porque não pode ficar assim. Eu fiz um vídeo sobre o jogo do Bahia e coloquei o seguinte: Caxias foi operado, sofreu uma cirurgia sem anestesia dentro de casa. Aí um monte escreveu: pô, Magalhães, isso é muito normal. Um time do Rio vir aqui no Sul e ser beneficiado pela arbitragem. Isso é muito normal. Mas não pode ser normal. Não tem que ter desfavorecimento em lugar nenhum, pô. A hora que começar a pesar no bolso da CBF,
A hora que começar a pesar no bolso da CBF, no bolso do setor de arbitragem, no bolso de quem for, vão dar um jeito nessa porra. Mas é porque ainda não pesa no bolso. Tem que começar a pesar no bolso. Começou a pesar no bolso, começou enxurrada de ação para a CBF indenizar, a arbitragem aqui no Brasil melhora. Porque tem que ter. Senão, ó. E eu tô falando isso por quê? Porque o erro do jogo foi escrachado. O primeiro pênalti foi muito pênalti. Chegou a ser feio. Foi feio. Foi muito pênalti. E tá valendo dinheiro. É jogo único. Tá valendo dinheiro. Pode valer, dependendo do time, 3, 4 folhas salariais do mês, cara. Vai tirar os times do sufoco. E o time perde esse dinheiro por um erro escroto do árbitro. E não acontece porra nenhuma. Ele vai pra reciclagem. É muito pouco. É muito pouco pra CBF, pra arbitragem. Tem que doer no bolso. Então, meu amigo, esse é meu questionamento. E eu fico esperando a sua opinião. Qual é a sua opinião? Você acha que a CBF tem que indenizar os clubes que forem verdadeiramente prejudicados pela arbitragem com erro grotesco? Diz aí, coloca a sua opinião. Um grande abraço, até mais. Para mim, a CBF tem que começar a sentir no bolso. A CBF é milionária, a CBF não tem que ser milionária. Ela tem que pegar o dinheiro e ajudar o futebol brasileiro, o que ela não faz. Um abraço, tchau.